Tá. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Genta, sou pesquisador da Fiocruz e eu estou dando início à sessão de defesa do trabalho de conclusão de curso do aluno Prado Rodrigues de Miranda. Ele está defendendo a licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biologia da UFRJ, na modalidade EAD, no Polo Nova Iguaçu. O título do trabalho é Aspectos Gerais, Interações e Aplicações de MetaRhizium SP para o Controle Vetorial de Pragas. Eu fui orientador dele nesse TCC e a gente vai ter como avaliadoras, né, na banca a doutora Keila Cristine da Silva Gonçalves, da Fiocruz, e a mestre Luana Hassenreiter, representando o CEDERJ, tá? Então, agora, Rodrigo, você tem 20 minutos para sua defesa e depois a gente vai ter a arguição, né, das duas professoras da banca, tá bom? Boa sorte. Perfeito. Obrigado. Então, pessoal, como já foi introduzido, mas só para não fazer feio, meu nome é Rodrigo Prado, Rodrigues de Miranda. Fui orientado pelo Dr. Fernando Ariel Genta e o título do meu TCC é Aspectos Gerais, Interações e Aplicações de MetaRhizium SP para o Controle Vetorial e de Pragas. Então, começando de forma bem básica, o grupo de fungos, Taxon Fungi, possui cerca de 2,2 a 3,8 milhões de espécies registradas. Contudo, esse número de registros permanece crescente na contemporaneidade, pois a diversidade biológica de fungos é muito grande, muitos ambientes ainda permanecem por ser explorados. São organismos majoritariamente saprofíticos, mas podem ser parasitas, como no caso diversas espécies fitopatogênicas, entomopatogênicas e patógenos de animais, incluindo o ser humano. E também podem ser, inclusive, parasitas. Parasitas não, desculpa, predadores. Visto que muitos desses fungos predadores utilizam mecanismos diferenciados para pegar pequenos animais, como rotíferas, ou então protozoários, como Paramecium e outras espécies. Então, é uma diversidade enorme do estilo de vida. Também é um grupo com uma grande variedade reprodutiva, possuindo em seu ciclo reprodutivo fases anamórficas e teleomórficas, em que as fases anamórficas reprodutivas vão se caracterizar como a reprodução assexuada de forma cíclica e abundante, enquanto os teleomórficos serão fungos que possuirão em seu ciclo reprodutivo fases assexuadas e sexuadas, conjunção de gametas de diferentes tipos. E também essa grande diversidade é observada também no aspecto bioquímico, em que a parede celular dessas células fúngicas possuem diversas moléculas, como mananas, galactanas, a própria quitina, e que, dependendo do hospedeiro, dependendo do organismo que aquele fungo vai desempenhar o seu ciclo, pode ser, inclusive, um epíteto, um antígeno para uma potencial reação imunológica, só dando uma palhinha do conteúdo que vai ter essa apresentação mais à frente. Entrando no gênero Metarrhizium, ele é um grupo de fungos ascomicetos de ampla variedade biológica. Então, dentro do gênero, existem espécies que podem infectar diferentes hospedeiros em diferentes habitats. A diversidade biológica também é refletida por sua variedade fisiológica. Então, a fisiologia desse fungo é muito rica em relação à síntese de metabólitos secundários, também metabolismo primário, enzimas e proteases gerais responsáveis por desempenhar a sua infecção no hospedeiro ou então de se associar a uma planta como um endosimbionte, visto que os fungos desse gênero são endofíticos, muitas espécies também, como o Metarrhizium anisopli, precisam ter um contato primário com uma planta para conseguir desenvolver o seu metabolismo principal, e são entomopatogênicos, ou seja, eles exercem patogenicidade em diversas espécies de insetos e outros artrópodes, como é, é, carrapatos, por exemplo.
possuem uma elevada plasticidade ambiental. E o que isso significa? Significa que eles são organismos muito bem adaptados a diferentes condições, o que faz disso uma excelente característica para a prospecção biotecnológica. Então, por conta dessa plasticidade ambiental e de características particulares do seu metabolismo e da sua fisiologia como um todo, atualmente é um excelente alvo para prospecções biotecnológicas no que diz respeito ao controle de fungos, de controle de vetores e pragas agrícolas. O Rodrigo. Oi, Sim, Rodrigo. Fecha essa coisinha azul que oi. tá cobrindo parte da tua tela, tá vendo? Isso, ocultar. Ah, foi. Pronto. Foi? Perfeito. Pode continuar. Tá ótimo. Falando um pouquinho do ciclo reprodutivo do fungo, só para passar aqui e também dar uma certa destacada em qual ciclo que a gente vai observar em Metarrhizium, no caso, um fungo ascomiceto, como é o Metarrhizium. Aqui nós temos o ciclo geral de fungos, é um ciclo haplobionte-aplonte, ou seja, a predominância genômica desse fungo, tanto na fase vegetativa quanto na fase reprodutiva, vai ser N. E aqui nós observamos toda a formação do corpo vegetativo e do corpo reprodutivo do fungo. E observaremos aqui uma fase 2N apenas na junção dos gametas, em que esse fungo ele vai realizar então a meiose para formação do micélio vegetativo, então para germinação das células vegetativas como um todo. E aqui no ciclo assexuado, nós temos simplesmente a reprodução de conídeos e a germinação para a formação de hifas. E no caso de Metarrhigia, a gente vai observar a predominância dessa fase assexuada. E não só observamos a predominância, como de fato observamos nas diversas formulações de inseticidas baseados em fungos essas células conidiais. Então, os fungos entomopatogênicos eles podem ser divididos em patógenos generalistas ou patógenos especialistas. No caso, os patógenos generalistas vão infectar e desenvolver os seus ciclos reprodutivos e vegetativos em diversas espécies de animais. E dentre os generalistas, podemos citar Metarrhizium anisopli, Metarrhizium bruneum e Metarrhizium roberts, que são espécies bastante prospectadas no âmbito biotecnológico. E como especialistas, nós vamos ter Metarrhizium acridum, que vai infectar especialmente insetos da ordem Orthoptera, esperanças, grilos e gafanhotos, mas no caso M. acridum também tem uma predominância maior em gafanhotos, em insetos do gênero Locusta. E Metarrhizium album vai ser mais específico para pequenos hemípteros fitófagos, como cochonilhas e espécies semelhantes. E desses fungos patógenos e desses fungos patógenos generalistas e especialistas, os mecanismos bioquímicos e moleculares desses patógenos desafiam o hospedeiro na interação. Então, a gente vai observar a interação patógeno-hospedeiro um papel fundamental tanto no sucesso da infecção do fungo ou na supressão da infecção pelo hospedeiro. Então, aqui nós temos um resumo geral de quais são mecanismos moleculares e bioquímicos utilizados pelo fungo. Então, nós temos no genoma desse fungo genes que codificam proteínas de adesão, que vão se aderir. Gente, vocês estão ouvindo o Rodrigo? Pra mim deu uma travada aqui.